Fala pescadores, beleza? Meu nome é Jorge Miguel e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JM Fishing. No vídeo de hoje vou fazer um guia completo para sua pescaria em pesqueiro. Para você pescador que não tem nem ideia como pescar em pesqueiros, ou para você que tem vontade de aprimorar suas técnicas, ver se seu equipamento está apropriado para sua pescaria. Mas antes disso, puxa a vinheta! Então bora lá, rapaziada. Vou dar uma breve explicação do que são os pesqueiros. Os pesqueiros são simplesmente lagos onde são colocados peixes de variados tamanhos e espécies. Normalmente os peixes que são colocados são os tambas, tambaquis, tambacus, pirararas e pintados, tilápias, pirarucus, entre outros peixes. Mas eu vou te explicar o que é a pescaria em pesqueiros. A pescaria em pesqueiros é igual às outras pescarias, mas o que muda é a praticidade. Não quer dizer que ela é mais fácil, ela é fácil entre aspas. Tem as suas dificuldades, porque se você for com um equipamento não tão bom para a sua pescaria, você pode ou quebrá-lo, ou perdê-lo, ou não ter nenhum resultado na sua pescaria. Mas aí você me pergunta, por que você vai querer pescar em pesqueiros? Pesqueiros, além da praticidade, traz uma segurança familiar para você. Porque é à beira de um lago, você não tem que ir no meio do rio, que corre o perigo de você pegar chuva, acontecer alguma coisa pior. Mas nos pesqueiros você tem mais uma segurança, é melhor. Mas e também, qual é a diferença dessas pescarias? De pesqueiro com as pescarias de rios, entre outros tipos de pescaria. Pescaria de pesqueiro, você vai ter um equipamento mais forte, por causa que são peixes mais fortes, maiores, peixes mais pesados, já do que na pescaria de rio. Rio já você vai pegar peixes menores e tem a chance de você pegar menos peixe por causa do vasta imensidão dos rios, né? Já no pesqueiro você já tem aquela mentalidade que ali já tem um peixe e já fica mais fácil. Agora eu vou falar sobre 3 tipos de tralha: as tralhas principais, as tralhas secundárias e as tralhas terciárias, que é uma forma que eu achei melhor de dividir cada tralha para você ter uma melhor opção para você escolher seu material. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre as varas de pesca, que normalmente são varas utilizadas de entre 2,10 metros, 2,40 metros e 2,70 metros. Esses tamanhos podem variar de tanque para tanque. Eu indico varas de 2,40, porque serve tanto para pesqueiros menores, tanto para pesqueiros maiores. Mas no caso da libragem dessas varas, eu indico varas de 20 a 50 libras, que você não corre o perigo de quebrar com o tamanho dos peixes. Então você já vai ter uma libragem maior. Mas aí você me pergunta, o que são essas libras, essas libragens? A libragem é quanto a vara aguenta de uma linha específica. Por exemplo, linha 0,40, que pode ter a libragem de 20, 30 libras, dependendo da marca. Aí outra característica das varas que eu indico são varas de carbono ou varas de fibra de vidro, que são as únicas do mercado, que são as de carbono e as fibras de vidro. As de carbono já são um pouco mais caras, já tem um preço mais elevado, é para quem já está mais por dentro da pescaria. Já as varas de fibra de vidro são mais baratas, tem mais acessibilidade para cada pescador. Para você começar, eu indico a fibra de vidro. Aí se você quiser, você gostar mesmo de pescar e se você quiser continuar, você compra uma de carbono e vai melhorando seu equipamento.
Agora vamos falar sobre dois itens da tralhas principais, que são os molinetes e as carretilhas. Os molinetes são os materiais mais simples para sua pescaria. Ele é mais fácil o manuseio, mais fácil o arremesso e não traz tanta cabeleira quanto a carretilha. No caso do molinete, eu indico tamanhos entre 4.000 a 5.000, que podem variar de cada marca. Tipo, tem marcas que o tamanho 5.000 é pequeno e tem marcas que o tamanho 5.000 é muito grande. Então vai de acordo com o que você vai querer. Se você quiser, tipo, uma pescaria mais pesada, vou pescar pirarara, porque pirarara é um peixe que briga muito. Então você vai precisar de um equipamento mais parrudo, mais forte. Então você tem que comprar, tipo, molinetes maiores, tamanho 5, 6.000, que são molinetes que vão aguentar o tranco. E linhas mais grossas, mas essa parte de linhas eu vou falar mais pro final do vídeo. Aí você me pergunta, quanto que é esses molinetes? Os molinetes variam de 50 a 200 reais, a média. Porque todo equipamento tem barato, médio e caro. Mas como vocês estão querendo iniciar, ou já estão iniciados, já pescam há muito tempo, aí varia, né? Você é iniciante, você compra um equipamento de 50 reais, só para você dar uma base do que é a pescaria mesmo. Agora eu vou falar sobre as carretilhas. As carretilhas podem variar entre big games, perfil baixo e perfil alto. Mas depende do seu tipo de pescaria. Se você quiser uma pescaria de tambas, tambacus, que são peixes grandes, redondos, os redondos, famosos redondos, eu indico carretilhas de big game, carretilhas big game. São carretilhas médias, em outras palavras. Elas ficam entre as carretilhas de perfil baixo e carretilhas de perfil alto. Mas as big games, elas servem para qualquer tipo de pescaria. Dá para pescar até pirarara, mas você tem que trabalhar o peixe. Aí você trabalha mais o peixe, dependendo da carretilha. Aí esse perfil baixo também dá para pescar tambas também. Eu utilizo duas carretilhas perfil baixo. Eu ainda não adquiri carretilha perfil big game, mas pretendo adquirir ainda. Porque os pesqueiros aqui da minha região são menores e não tem como eu investir em um equipamento tão forte. Mas eu indico essas carretilhas, que são de big game para tambacus, tambaquis e esses peixes médios. Aí já para peixes mais parrudos, como as pirararas, jaús também, que normalmente muito difícil você encontrar em pesqueiro, mas alguns pesqueiros têm jaús. Você pode usar as perfil altos, que são carretilhas bem grandes assim. E que eu vou colocar uma imagem aí de uma carretilha perfil alto para vocês terem uma ideia. E carretilhas perfil baixo, se você quiser começar com um equipamento mais fraco, assim, mais barato, não fraco, porque não existe equipamento fraco, existe equipamento barato, porque qualquer equipamento serve para pescar, mas tem alguns específicos, igual eu tô falando, perfil baixo, big game, perfil alto. Mas os preços variam de 200 a 600 reais. É a média do preço das carretilhas big game. Aí as carretilhas mais baratas, que são as perfil baixo, varia de 100, 200, 300, dependendo da marca. Carretilhas perfil alto já são mais caras pela qualidade e o tamanho, peso, e varia também. Agora que já nós falamos um pouco sobre as tralhas primárias, que são os essenciais, que é as varas e os carretilhos e molinetes, vamos falar agora dos acessórios delas, que são as tralhas secundárias, que você vai utilizar nas suas pescarias. Então vamos lá. Temos que escolher a linha para o seu molinete e para sua carretilha, mas não é qualquer linha que você vai utilizar. Os pesqueiros, eles proíbem linhas multifilamentos e podem só linhas monofilamentos, porque são linhas mais fracas e que, se o peixe enroscar em alguma coisa que estiver no tanque, ele tem chance de escapulir depois de muito tempo, de ele
ele tem como ele arrebentar a linha, então fica mais fácil se acontecer alguma coisa. E linha multifilamento também tem a chance de machucar o peixe na hora da fisgar. Mas aí você me pergunta, qual o tamanho, a milimetragem da linha? Eu indico linhas de 0,37, 0,40 para pescaria de tambas. Mas aí se for para falar uma pescaria de pirarara, eu já indico linhas mais parrudas. Linhas de 0,60, linhas 0,70, mas aí seria para carretilhas mais fortes, perfil alto. É meio complicado você colocar uma linha mais grossa em uma carretilha com perfil baixo ou perfil ou big game. Agora indo para a linha do líder, eu indico linhas mais fortes, como monofilamentos 0,50. Monofilamento. Eu uso mais as linhas 0,50 e pego uma linha mais seca, e mais resistente, com uma libragem maior, porque ela vai aguentar mais os peixes e tem a chance de cortar menor. Eu utilizo mais a 0,50, mas tem gente que utiliza 0,45 também. Eu ainda não testei, mas eu prefiro 0,50 porque eu confio na linha 0,50 por causa que ela me dá uma segurança na pescaria. Tem a chance de sair, de arrebentar menor. Não quer dizer que não vai ter chance de arrebentar, claro que tem. Dependendo do tanto que você usar, tantos peixes você pegar. Ou você pegar um peixe pequeno, pacu corta qualquer coisa. Agora vamos falar de cevadeiras e boias torpedo. Eu vou colocar a imagem de uma cevadeira e de uma boia torpedo. Para você que não conhece, as boias cevadeiras servem para colocar a ração de peixe, própria para peixe, coloca dentro dela e se arremessa. No que se arremessar, a boia, o EVA, o isopor que está em cima, vai subir e a ração vai descer e a ração vai espalhar. Isso daí serve como um atrativo para os peixes, que facilita bastante na sua pescaria. Eu utilizo muito, eu vou falar mais para frente, eu utilizo muito as anteninhas, o palminho e outros sistemas na cevadeira. Agora indo para as boias torpedos, é praticamente uma boia cevadeira, só que sem a ceva, é uma boia mais fina. Eu indico boias torpedos menores, por causa que tem uma sensibilidade maior, porque no frio, por exemplo, os peixes estão mais manhosos, então tem a chance de você não conseguir pegá-los pelo fato de a boia ser muito pesada e eles sentirem quando eles tocarem na isca. Agora, existem diversos tamanhos de boias torpedo e boia cevadeira. Boias cevadeiras depende da sua pescaria. Eu indico comprar uma boia maior, vamos dizer assim, uma boia bem grande, boia maior, uma boia média e uma boia pequena, porque depende do lago. Se tiver num lago menor e não estiver subindo na ceva, aí você tem que cevar mais. Aí você pega uma boia maior ou você usa os cevadores, que são feitos de garrafa PET. Mas tanto faz você usar ou a cevadeira grande ou um cevador, tanto faz. Mas aí eu utilizo mais nas minhas pescarias com anteninha de cevadeira média e cevadeiras menores, dependendo do lugar, tem que arremessar muito longe, né? Agora, indo para a parte de anzóis. Anzol é bem complicado de se falar, porque é algo pessoal. Eu normalmente utilizo os anzóis Chinu e Sema Shuri sem fisga, ele já vem sem fisga, para escarração no palminho ou no diretinho. Já para massa, eu utilizo um anzol normal, aqueles com cabo mais alongado. Vou colocar a imagem de um aqui. É um anzol mais alongado com um cabo mais longo. Eu costumo colocar massas e outras iscas, como beijinho também. Aí, agora, para diretinho, eu costumo utilizar para iscas naturais, eu utilizo o maruceigo, que é para iscar geleia, massa, salsicha, minhocosu, entre outras iscas. Agora também vou falar um pouco sobre
as anteninhas e os manhosos. Para você que não conhece o que é uma anteninha ou um manhoso, vou colocar aqui nas imagens. E para você que também não sabe onde comprar, é só entrar em contato comigo. Eu vou estar deixando na descrição algum contato ou e-mail para você ir lá e me mandar uma mensagem, falar, ó, eu quero umas anteninhas, uns manhosos, que eu entrego para qualquer lugar do Brasil. Então vamos lá. Ó, anteninhas são basicamente uma isca, vamos dizer assim, que imita a ração. Então, por isso que ela é utilizada com a cevadeira, porque ao lançar a ração, a anteninha vai se misturar com a ração e vai fazer com que quando o peixe abocanhar, você fisga. Mas a anteninha é basicamente um anzol com uma miçanga na ponta e EVAs que formam diversas formas. Tem o chifrinho, tem o bonequinho, tem outras, tem em X, formato em X, tem o chifrão, tem várias formas. O manhoso é a mesma coisa, só que tem uma diferença. O EVA não fica no anzol, o anzol fica só com a miçanga e os EVAs ficam na linha, preso. Aí já traz uma diferença, porque o manhoso ele traz uma sensibilidade maior. Então, para dias frios, dias que não tá pegando com anteninha, eu indico o manhoso. Mas você pode usar anteninha. Tem dia que pode estar frio, pode estar pescando com anteninha, tá pegando. Aí depende. Aí você me pergunta: ah, mas como que é essas anteninhas? Elas têm cores? Como que é? Os EVAs têm diversas cores, as miçangas também. Aí você tem que fazer o teste. Normalmente eu indico EVAs com cores de ração e miçangas cores mais exuberantes, cores mais chamativas, como vermelhas, neon, essas outras miçangas. Agora indo para a parte das tralhas terciárias, vamos falar um pouco sobre algumas coisas essenciais que não pode faltar na sua maleta. Não quer dizer que são obrigatórios, mas você tem que ter, mas não é obrigatório. Como por exemplo, os suportes que vão servir para quando você está pescando de espera ou na massa, ou quando você quer, tipo, por exemplo, vou pôr uma vara de espera aqui e vou mexer com minhas tralhas e arrumar outro sistema. Aí você utiliza o suporte. Aí para você que já está um pouco mais adiantado, eu indico também o tapete de pesagem, que serve para quando você pegar os peixes grandes, as trintadas, os peixes de 20 kg, as pirararas. Se você quiser saber o peso deles, você utiliza os tapetinhos. E é uma forma de trazer mais segurança para o peixe, não machucá-lo e tal. Aí a balança acompanha o tapetinho, você pesa o peixe através do tapetinho e a balança. Aí, opcional também, eu indico super bem camisetas de pesca, porque você vai ficar muito tempo debaixo do sol e é perigoso causar queimaduras, e existem camisetas que são apropriadas para pesca esportiva, para pesca normal, por causa que essas camisetas têm proteção UV50 e elas protegem do sol e fazem com que você não tenha problemas de pele, entre outras coisas. E o que não pode faltar na sua maleta de pesca também são os repelentes e os protetores. Os repelentes vai espantar aqueles mosquitos que ficam na beira do lago e podem te incomodar durante a pescaria. E o protetor para proteger do sol, caso você não tenha camiseta de pesca, caso você não esteja utilizando uma camiseta de pesca, você utiliza o protetor. Aí o que não pode faltar, que eu esqueci de falar, são os alicates. Para você tirar, normalmente você usa os alicates ou para amassar a fisga ou para você retirar o anzol da boca do peixe. As tesouras para cortar as linhas depois que você faz os nós. E uma faca ou um canivete que você tiver para cortar as iscas, como salsicha, geleia de mocotó, entre outros. Agora vamos falar a parte prática, os sistemas e as iscas. Existem 3 tipos de pescaria nas pescarias de pesqueiro: a de superfície, as de meia água e as de fundo.
As pescarias de superfície são basicamente utilizadas as boias cevadeiras ou torpedo. Aí existem iscas que boiam, que ficam em cima da água, como a geleia de mocotó, e também as anteninhas e os manhosos, que são as iscas que são mais utilizadas na superfície. Também se utiliza o palminho, que é um sistema que você utiliza a boia cevadeira, uma boinha guia, que fica a 1 palmo do anzol com uma ração. Ou você pode usar ração ou um pão de queijo. Aí depende do seu gosto. Agora indo para a parte das pesca de meia água, eu indico você utilizar cevadeiras ou torpedos também, por causa que a cevadeira e o torpedo vai fazer com que segure a isca, que ela fica na altura da água, na metade do tanque normalmente, abaixo do nível da superfície. Aí eles se chamam meia água. Agora você pode utilizar massas, mafiche, salsicha, minhocosu, entre outras iscas. Eu normalmente utilizo um chicote de 1 metro, 1,5 metro ou meio metro, dependendo da isca que eu vou pescar. Agora indo para a pescaria de fundo. A pescaria de fundo, para você ter uma pescaria melhor, assim, você coloca só o anzol na linha direta da carretilha. Você vai ter um sistema muito simples e muito fácil de pegar peixe. Porque o sistema de fundo com a massa é um sistema que pega o ano inteiro. Não tem período que para de pegar. Igual a anteninha. A anteninha já tem um período que para de pegar, que o peixe não sobe, porque o peixe não sobe pela superfície durante o frio. Já o de fundo, o peixe já fica lá no fundo. Você já sabe que quando ele tá no frio, ele vai ficar mais parado, ele vai ficar em repouso, ele vai ficar no fundo. Então você vai procurar ele na casa dele. Então você arremessa no fundo, que é a casa dele. Então você pode utilizar massa, depende da massa, qualquer tipo de massa de fazer. Você normalmente faz essa massa no lago. É uma massa feita de ração e outras coisas. Aí você põe um pouco de água, mistura e você faz a liga. Essa liga você coloca no anzol, prende a massa bem e depois arremessa. Espera, mas tem que ficar esperando com a vara normalmente, ou você pode deixar de espera também, tanto faz. Porque quando você espera com a vara na mão, você tem a chance de não perder a fisgada. Aí você também pode utilizar mafiche de fundo, pode usar beijinho, que é um outro tipo de massa. Tem gente que utiliza massa de terneron, que é um tipo de leite em pó, só que para bezerro, mas utiliza para pescaria de fundo também. A goiabada também dá para pescar de fundo, mas também pesca com torpedo. A mortandela também dá para pescar de fundo, pesca também mais no torpedo. E a salsicha também dá para pescar de fundo. Muita gente pesca de fundo com a salsicha para pegar pirarara e outras coisas. Tem gente que pesca de superfície com salsicha e meia água com salsicha. Agora, eu vou falar um pouco sobre mim, sobre as iscas que eu utilizo. Eu utilizo mais a anteninha, na minha opinião é a isca que eu mais gosto. A massa eu tô aprendendo ainda a pescar, ainda tenho um pouco de dificuldade em iscar, mas eu gosto muito desse tipo de pescaria. A salsicha é uma das formas mais fáceis de pescar, é uma que mais atrai o peixe, também gosto muito. Beijinho ou a massa de terneron é uma isca fatal, pega mesmo. Tem a mafiche também, mas em alguns pesqueiros são proibidas. Tem o minhocosu, que é uma isca muito boa, que é uma minhoca bem grande, uma minhoca grande, que atrai mais o peixe e é mais fácil de iscar. Agora, vamos para a parte de dicas. Dicas do que eu aprendi na minha vivência na pesca. Eu era muito sistemático, eu não era eu gostava de seguir sozinho, mas na pescaria você tem que entender uma coisa. Na pescaria você nunca está sozinho, você tem que olhar o que os outros estão fazendo também. Porque se você não olhar, você vai ficar na mesma coisa e não vai dar certo. Você tem que olhar o que os outros conseguiram pegar e testar também, fazer igual, aprender. Você também tem que aprender a aceitar sugestões. Não é porque você viu um vídeo meu que você não vai saber de tudo. Não, se estiver na beira do lago, tiver um cara mais experiente, pergunta, conversa, troca ideia
e tal. Agora eu vou falar um pouco, para finalizar, vou falar um pouco sobre as regras dos pesqueiros, que são basicamente você tirar foto agachado com peixe, você usar anzol sem fisga, porque é proibido anzol com fisga, você ver também quais as iscas são proibidas, porque eu já sem querer levei isca proibida pro pesqueiro e pegaram, quase tomaram de mim e tal, eu não sabia o que se podia usar. Não deixar o peixe se debater, deixar ele no chão e ficar se debatendo, você tem que segurar ele, porque caso ele ficar se debatendo, ele pode bater numa pedra, em alguma coisa e machucar. E não deixar o peixe fora da água muito tempo, porque o peixe precisa da água para respirar, então se ele ficar sem o oxigênio dele, que ele retira da água, ele pode acabar morrendo. Então você tem que ficar no máximo 1 minuto com o peixe, tirar foto. Caso for um peixe muito grande e o pesqueiro deixar, você vai para dentro da água, tira foto com o peixe e deixa ele oxigenando para você tirar uma foto. Mas caso não, você tem que tomar cuidado e voltar ele para a água. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho. E tchau, obrigado!